A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula sobre seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídios extra da lição de número 7, Adultos, que tem como título o Ministério de Eliseu. Amém? Dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis, estudando alguns reis e alguns profetas. E na lição de hoje nós vamos dedicar a lição de número 7, conforme o autor da lição assim fez, ao ministério de Eliseu. Amém? Então vamos lá. O texto áureo encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 5, versículos 9 a 11, versículo 14 a 18 e 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 1 ao 7 e dos versículos 38 ao 41. Amém? Então vamos lá, dar início à nossa lição que vai falar sobre o ministério de Eliseu. Amém? Lição maravilhosa, onde hoje nós estudaremos o ministério de Eliseu. Na lição passada nós vemos que Elias foi ascendido aos céus naquele redemoinho quando houve aquela separação entre ele e Eliseu, e deixa o legado para Eliseu. E Eliseu agora começa seu ministério. E o autor da lição, nesta lição de hoje, vai falar um pouco sobre esse ministério de Eliseu, que foi um ministério, meu irmão, marcado por muitos milagres, isso é fato. Ele foi um dos profetas que mais realizou prodígios, mais até do que Elias, o seu mestre. Dentre os milagres e feitos de Eliseu, temos vários. Podemos falar que após, quando Elias é levado aos céus, a Bíblia nos fala que Elias, pelo poder de Deus, abriu o Rio Jordão e os dois passam para o outro lado. Só que Elias, do outro lado, é levado aos céus em um redemoinho. E Eliseu, quando vai voltar, abre pelo poder de Deus na sua vida, abre o Rio Jordão novamente, ele passa. Então, isso já começou o primeiro milagre na vida de Eliseu, porque foi um ministério, meu irmão, marcado por muitos milagres. Ele sarou as águas de Jericó. 42 jovens foram despedaçados por 2 ursas porque zombaram de Eliseu, e alguns até vão a mais, falam que eles estavam ameaçando Eliseu, mas o fato é que 2 ursas despedaçaram 42 jovens. Eliseu providenciou água a 3 reis e seus exércitos, que é um dos milagres de Eliseu que nós estudaremos na lição de hoje. Vamos citar os versículos para os irmãos se situarem, anotarem e levarem para a sua sala de aula. É claro que não vai dar para falar sobre todos os feitos de Eliseu, mas o irmão vai citar os textos bíblicos lá, ou se não citar, o irmão vai ler a referência, vai passar os feitos de Eliseu, os prodígios, os milagres que foram feitos através de Eliseu. Então, meu irmão, dividiu o Rio Jordão em 2 partes para passar seco. Está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Ele sarou as águas de Jericó. 2 Reis, capítulo 2, versículo 22 e 23. 42 adolescentes foram despedaçados por 2 ursas. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Eliseu também providenciou água a 3 reis e aos seus exércitos. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, 16 e 20. Esse vai ser um dos temas que nós estudaremos nessa lição de hoje. Ele previu a vitória desses reis. 2 Reis, capítulo 3, versículo 19. Ele aumentou o azeite da viúva de um dos filhos dos profetas. Também estudaremos isso hoje, 2 Reis, capítulo 4, versículos 6 e 7.
Ele também profetizou que a sunamita teria um filho, segundo Reis 4,16. E mais tarde ele ressuscitou o filho da sunamita quando este havia ficado doente e morreu, segundo Reis capítulo 4, versículo 19 e 35. Ele tirou a morte da panela, segundo Reis capítulo 4, versículo 41. E esse é o último tema que nós estudaremos também na lição de hoje. Ele multiplicou pão, cadê? Segunda Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44. Curou Naamã de lepra, vai ser o tema da nossa próxima lição. Segundo Reis 5:14. Colocou a lepra de Naamã em Geazi, o seu auxiliar. Segundo Reis 5:27. Fez flutuar um machado. Segundo Reis 6 e 7. Ele cegou os homens do exército sírio, segundo Reis 6:18, devolveu a visão dos homens, segundo Reis 6:20, profetizou o fim da fome e do cerco da Síria, segundo Reis 7:1, predisse, meu irmão, a morte do capitão do rei, segundo Reis 7:2, profetizou a morte de Ben-Hadad e o rei de Azael, segundo Reis 8, 10 e 13, e depois de morto ele ressuscitou um defunto, segundo Reis capítulo 13, versículo 21. Porém, na lição de hoje nós estudaremos apenas 3 desses muitos feitos de Eliseu e estudaremos sobre o milagre do rio que começou a correr sem que houvesse chuva, nem orvalho, nem nada, e aconteceu o milagre para o exército de Israel, Judá e Edom vencerem aquela batalha após eles se saciarem a sua sede, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte que estava presente na panela de cozidos que foi feito pelo empregado dos profetas ali na escola de profetas. Então, nesses 3 eventos que nós estudaremos hoje, fique bem claro, meus irmãos, que estão presentes aqui a fé e a obediência. A fé e a obediência, porque esses 3 feitos teve um passo importante do ser humano fazer primeiro aquilo que o homem de Deus ordenara para depois o milagre acontecer. Então teve uma participação humana, ou seja, através da sua fé, claro, e obediência dos envolvidos. E daí houve a poderosa atuação da unção de Deus, claro, sobre o profeta Eliseu, que era um homem de Deus. E Deus assim estava com ele, fazendo tudo conforme era da sua vontade, porque tem que estar também na vontade de Deus, meu irmão. Tem que estar na vontade de Deus. Eliseu tinha um temperamento forte, assim como Elias, meu irmão. Assim que Elias foi tomado dele, talvez pela dor da ausência, o texto bíblico nos fala, meu irmão, que ele questiona Deus. Isso está nas Escrituras, 2 Reis 2,14, que ele fala: onde está o Senhor, Deus de Elias? Ele se irritou quando estavam perturbando e caçoando sobre a sua calvície. Nós falamos sobre esse texto, que é quando as 2 ursas saem e despedaçam aqueles 42 jovens. E ele foi irônico também com o rei idólatra, o rei Jorão, que é o filho de Acabe, que está reinando agora em Judá. Porque o seu filho Acasias, conforme Elias tinha falado, que ele não viveria, não se levantaria daquela sua cama, mas certamente morreria, e a profecia se cumpriu porque foi Deus que falou. E Acasias não deixou filho, quem reinou agora no seu lugar foi o seu irmão, filho de Acabe, Jezabel, chamado Jorão, que era um rei idólatra. Então nós vamos estudar tudo isso na lição de hoje, meu irmão. Então o primeiro tópico da lição vai falar que Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Então já nós falamos que na linha sucessória dos reis de Israel e Judá, porque nós vimos na lição número 2 que o reino foi dividido e ficou o reino do norte chamado Israel e o reino do sul chamado Judá. Nesta época agora aqui que nós estamos falando sobre esta guerra aqui, que vai ter sobre esses seus reis, esses 3 reis, seus exércitos, quem estava reinando em Judá, como falamos anteriormente, era Jorão, filho de Acabe e Jezabel. Quem estava reinando em Judá, ou seja, no reino do sul, era Josafá, que teve um longo período de reinado. E também entra em cena agora o rei de Edom. O rei de Edom também entra em cena, é um rei que não é citado, mas tem um rei de Edom que vai entrar em cena agora neste texto que nós estamos comentando. Então, para entendermos melhor, meu irmão,
Quando a Bíblia fala que um rei mau, porque Jorão também foi um rei mau, mas a Bíblia fala que ele não foi tão mau quanto seu pai Acabe, mas foi mau porque seguiu os caminhos de Jeroboão. Quando a gente fala que um rei foi mau, porque a gente já falamos em lições anteriores, que todos os reis que reinaram, o reino do norte, ou seja, Israel, foram reis maus. Já no Reino do Sul existia uma oscilação. Existia reis bons e às vezes reis maus e ficava nessa alternância. Mas isso que nós falamos, essa classificação em bons e maus, meu irmão, nós não estamos levando, na verdade nem nós, a Sagrada Escritura não está levando em conta quanto à forma que ele administrava, quanto à liderança de tal rei, não, mas sim como teologicamente esse rei relacionava-se com Deus. Portanto, quando se fala de um rei mau, meu irmão, o autor do livro de Reis está se referindo ao fato de que esse rei desprezava o Senhor. E na sua adoração, ele promovia a adoração a ídolos. Então, quando você for ler a palavra de Deus e ver lá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, não é que aquele rei tinha uma má administração. Tinha uma má liderança. Muitas vezes sim, tinha uma má liderança, má administração, mas aqui nós estamos, as Sagradas Escrituras está falando e nós percebemos quando lemos as Sagradas Escrituras que está falando com relação à sua adoração a Deus, ao Deus a qual ele segue. Então, quando o rei segue ao Senhor, a palavra de Deus fala, e este rei fez o que era bom aos olhos do Senhor, porque a sua adoração, o seu governo estava voltado para Deus, para agradar primeiramente a Deus. Então, meus amados irmãos, neste primeiro tópico da lição, que vai falar sobre estes 3 reis vão à guerra contra os Moabitas, que é um dos subtópicos, a palavra do Senhor vai falar que Acabe venha morrer, assume o seu filho Acasias, mas depois desse morre Jorão, seu irmão, vem e assume o reinado em seu lugar. E a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que o rei dos Moabitas, que se chamava Mesa, era contratador de gado, e ele pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Mas quando Acabe morre, ele para de pagar esse imposto, porque era um reino vassalo de Israel, o reino dos Moabitas. E ele cessa, talvez sim, pela incapacidade física que agora Acasias estava sofrendo, porque ele ficou acamado, ficou um rei inválido. E devido a essa fragilidade desse rei, certamente ele viu que não tinha uma liderança de punho forte ali em Israel, e agora tinha um rei que não se apresentava para o seu povo, não discursava para o seu povo, e ele corta a aliança, ou seja, ele deixa de ser um reino vassalo de Israel e deixa de pagar seus impostos que eram pagos em carneiros e cordeiros, e ele deixa de pagar. E o reinado passa, porque Acasias vem e morre, como nós falamos, porque Elias falou que ele iria morrer, daquela cama ele não sairia, porque ele foi consultar um deus estranho de Ecrón, chamado Baal-zebub, como nós falamos, e Jorão agora vem e reina em seu lugar. E Jorão agora vai tomar providência para que os moabitas agora se rendam a ele e volte a ser o reino vassalo. Porque para Jorão certamente foi uma afronta o que ele fez com o seu irmão. Porque ele viu que o homem estava inválido, incapacitado e deixou de ser o reino vassalo. Mas Jorão vem agora e se une não só a Josafá, rei de Judá, mas também ao rei de Edom. E esses 3 reis se juntam agora para irem combater com os moabitas, para irem até os moabitas. E a palavra de Deus fala que eles indo pelo caminho do deserto de Edom, os 3 reis rodearam por 7 dias aquela cidade, e o exército e o gado que os seguiam não tinham água, acabou a água, estava escassez de água. E nessa escassez nós vemos, meu irmão, que o rei do norte, que era Jorão, era um rei que confiava em si mesmo. Era um rei que não tinha confiança em Deus. A palavra de Deus fala isso. Ele não foi tão mal quanto seu pai Acabe, mas seguia os caminhos de Jeroboão, ou seja, não seguia Deus. Era um rei idólatra. E quando a dificuldade veio, quando ele viu que o exército estava sem água para beber, o gado que estava com ele estava sem água para beber, ele levanta os olhos para o céu e fala que o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Ele questiona Deus.
No momento de aperto, agora ele direciona a sua oração, a sua súplica, a sua murmuração, vamos falar assim, que ele murmurou, ele direciona para Deus, para que Deus fizesse alguma coisa. Ele questiona porque era um rei que confia em outros deuses, mas não confia em Deus. E no texto é bem claro verificar essa diferença que existe entre Jorão e Josafá. Porque Jorão culpa a Deus ao perceber que o caos está instalado no exército. Por quê? Pela falta de água. Não tem água para os homens beber. Não tem água para os animais beberem. E ele questiona a Deus porque ele não confia em Deus. Mas se ele não clama ao Deus dele, ele vem clamar a Deus. Porque no momento de dificuldade, muitas pessoas fazem isso. No momento de dificuldade, aí é que se volta para Deus. No momento de dificuldade, aí que quer clamar a Deus. Mas quando ele está na fartura, num bem bom, na luxúria, nos desejos da sua carne, não se lembra de Deus porque está desfrutando dos prazeres que afastam ele de Deus. E ele não se lembra de Deus. Ele se lembra do Deus dele, o Deus manipulável. Mas o aperto vem. Aí ele consegue agora perceber que o seu Deus não é nada, mas ele clama a Deus. E joga a culpa para Deus. E fala, Deus trouxe esses 3 reis para morrer e entregar nas mãos dos moabitas, porque o povo estava ficando fraco, estava sem água, não tinha comida. Mas a diferença de um rei que serve a Deus e que não serve a Deus, nós percebemos na pessoa de Josafá. Josafá, infelizmente, foi um rei bom, um rei que fez aquilo conforme Deus prometeu, mas ele fez aliança com Acabe, uma aliança desastrosa que quase acarreta em sua morte. Porque quando o exército inimigo da Síria estava querendo matar Acabe, Acabe vai disfarçado para a guerra e ele vai vestido de rei. E quando os homens vão atacar ele, ele clama mostrando que ele é o rei de Judá e não Acabe. Mas ele poderia morrer porque ele fez uma aliança com um homem que colocou ele para ser morto em seu lugar no campo de batalha que foi Acabe. Depois ele faz aliança também com Acasias. Só que vem a interferência divina, certamente uma tempestade destrói todos os seus navios do acordo que ele tinha com Acasias para buscar ouro lá em Ofim. E depois ele corta a aliança com Acasias. E agora novamente ele faz aliança com o rei Jorão, filho de Acabe, irmão de Acasias. Mas ele toma uma postura diferente, assim como ele tomou antes de ir para a guerra com Acabe. Ele olha para Jorão e pergunta se há algum profeta, mas tem que ser profeta do Senhor para consultar o Senhor por ele. E ali tinha um dos servos dos reis de Israel, certamente um servo que seguia a Deus, que sabia tudo o que tinha acontecido e com certeza foi uma testemunha ocular que viu a operação de Deus na vida de Elias. E olha e fala, Eliseu está aqui. Eliseu é aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Aí Josafá vem e diz, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom vai até Eliseu. E quando eles chegam até Eliseu, Eliseu olha para Jorão e fala, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Ou seja, vai aos profetas de teu pai Acabe e de tua mãe Jezabel. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Eliseu olha para ele e fala, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou. Que se eu não respeitasse a presença de Josafá, porque ele faz o que é bom aos olhos do Senhor, eu nem olharia para ti, nem te veria, rei de Israel Jorão. E isso é a palavra, é o peso da palavra de Deus que estava com o profeta Eliseu, meu irmão. Mas por amor de Deus a Josafá, por isso que ele fala, se não fosse por causa de Josafá,
eu nem falaria contigo, nem olharia para ti, porque tu é idólatra igual teu pai e a tua mãe. É isso que ele fala. Mas assim como Josafá está aqui, eu vou consultar ao Senhor e o Senhor vai fazer o milagre acontecer, mas não por amor de ti, porque é assim, meu irmão. A pessoa está do lado do descrente, ele vive numa casa com o descrente, ele trabalha com o descrente, mas quando Deus vai abençoar o crente, meu irmão, a bênção alcança aquele que está ao seu lado, alcança que está ao seu redor. E ele vai ver que Deus é contigo, que Deus faz e acontece, porque quando Deus fala, meu irmão, vai se cumprir, porque ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E Eliseu olha e fala para aqueles homens: cavai várias covas aqui, cavai. Covas são buracos, meu irmão, cavai buracos aqui, cavai buracos. E cavem muitos, porque vocês vão cavar. Não vai ter nem vento, não vai ter nem chuva, vocês não vão ver nem vento nem chuva. Mas este vale vai se encher de tanta água que vocês vão beber, e vosso gado e vossos animais. Não vai faltar água para ninguém, vai ser água boa de se beber. E se ainda isso é pouco para vocês, porque vocês estão clamando por água, vocês querem água. Mas Deus vai dar água. Mas se isso ainda for pouco para vocês, Deus também vai entregar os moabitas nas vossas mãos. Porque vocês estão pedindo um milagre, mas Deus vai fazer mais que um milagre na vida de vocês. Porque Deus é Deus de Israel, e com ele não se brinca. Os moabitas se levantaram, foi contra o Deus de Israel, e não contra ti, rei ímpio, idólatra. Mas eu vou honrar a Josafá, porque Josafá faz o que é reto aos olhos do Senhor. Observe, meu irmão, que para o milagre acontecer, os homens teriam que tomar uma posição, e aquela posição, posição de obediência, de cavar em cova. O céu estava azulzinho, bonito, o sol raiando, queimando as costas, os rostos daqueles homens. E Eliseu fala que vocês não vão ver nem chuva nem vento, mas vai encher, as covas vão se encher. É o milagre de Deus, meu irmão. E para o milagre acontecer, deveria ter obediência. E aqueles homens obedeceram à voz de Eliseu. E cavam várias covas. Muitas covas foram cavadas. E cavaram. E sucedeu que no outro dia, meu irmão, as águas começaram a brotar do caminho de Edom. E a palavra de Deus fala que a terra se encheu de água. Se encheu de água, meu irmão. E certamente eles beberam água, seus animais se fartaram. E nesse tempo vêm os moabitas pela madrugada, porque isso foi pela manhã. Pela manhã estava tudo bom, passaram o dia, saciaram sua sede, mas de madrugada se levantam os moabitas e vêm diante deles. Mas quando chega naquele vale, sabe o que os moabitas vêem ali? Águas vermelhas. Não é à toa que Edom significa vermelho. E viram águas vermelhas. E falaram entre si, eu acho que eles se voltaram um contra o outro e fizeram uma guerra aqui, porque isso deve ser sangue, certamente. Deve ser sangue, eles partem. E o rei fala para eles mataram os outros espada. Agora, pois, apressa, moabitas. Vamos, que agora nós vamos matar o que sobrou deles. Mas, meu irmão, quando chega no arraial de Israel, meu irmão, a Bíblia fala que os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, e eles fugiram diante deles, e ainda os feriram na sua terra, ferindo até também os moabitas. Ferido foi tudo, arrasaram as cidades, meu irmão, cada um lançou sua pedra em todos os campos, e foi tudo conforme Eliseu tinha falado, porque Deus tinha falado para Eliseu que não iria mandar apenas água, mas entregaria os moabitas na mão de Israel e Judá, meu irmão. E aconteceu algo horrendo, que o rei dos moabitas, desesperado, vendo que não prevalecia contra ele, pega ali 700 homens que arrancavam espada, ou seja, homens de guerra, para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam, ele direcionou seu ataque unicamente agora contra o rei de Edom.
E ele não conseguiu 700 homens, porque era Deus que estava no meio da batalha, lutando por Edom, Judá e Israel. E ele, diante daquilo, ele pega, meu irmão, seu filho primogênito, e oferece ele, meu irmão, em holocausto a Deus estranho. E aquilo causou grande indignação a Israel, porque o povo que estava em Israel viram que aquilo era uma abominação aos olhos do Senhor, meu irmão. Por isso eles se retiraram dele e voltaram para a sua terra, porque houve uma grande indignação em Israel. Mas o que o autor da lição quer nos mostrar é que Deus fez acontecer. Além de suprir sua necessidade para aquele momento, que era a necessidade de água, de beber alguma coisa, de saciar sua sede, tanto dos seus soldados quanto dos seus animais, Deus fez isso e muito mais. Mas para o milagre acontecer, teve que haver obediência. E sem obediência, meu irmão, Deus não operaria. Então este é o primeiro feito que o autor da lição vai falar na lição bíblica de número 7, sobre o ministério de Eliseu. O outro tema que vai falar é sobre, meu irmão, a viúva. Eliseu aumenta o azeite da viúva. É outra parte dos tópico número 2 da lição, que vai falar sobre essa viúva que Eliseu multiplica. Por quê? Porque o capítulo 3 acaba abruptamente. A vitória aconteceu, os 3 reis vencem o rei de Moabe, e agora vai entrar na história dessa mulher, uma esposa dos filhos dos profetas, que a palavra de Deus nos fala que ela vai até Eliseu e fala que o marido dela morreu, só que o marido dela morreu e deixou uma dívida pendente para ela. E essa dívida pendente agora o credor queria que ela executasse o pagamento, só que ela não tinha condições. E o credor estava querendo levar os seus 2 filhos como escravos para a quitação da dívida que seu marido tinha deixado. Observe, o marido dela deixou uma dívida para ela, porque ele morreu e a dívida não foi paga. E ela leva a situação até Eliseu. Porque, meu irmão, naquela época não é que nem hoje, que tinha uma previdência, que o marido morre, deixa a aposentadoria para a mulher, deixa a pensão para a mulher. Não, para os filhos. Não tinha isso. A mulher, quando perdia o seu marido, ela tornava-se uma mulher praticamente, meu irmão, à mercê. À mercê. Por isso tinha uma lei, na lei que Deus deixou para Moisés, que nós chamamos de lei mosaica, que fala que quando uma mulher casar com um homem, aquele homem morrer, aquela mulher não tiver descendência, o irmão daquele homem, se tiver irmão, o parente mais próximo vai se casar com ela para suscitar descendência. Mas essa mulher tinha 2 filhos e era a garantia dela eram os 2 filhos, porque eram homens. Homens poderiam trabalhar, poderiam fazer coisas que mulheres não faziam à sua época. Mas o credor vem e quer levar aqueles seus 2 filhos, meu irmão. E Eliseu olha para ela e fala: mulher, o que é que tu tens em casa? No primeiro instante ela fala: tua serva não tem nada. Observe que ela fala: tua serva não tem nada. Mas depois eu acho que o Espírito Santo toca na mente dela, a não ser um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite eu tenho em casa, mas fora aquilo não tenho mais nada. Tá no pindaíba, tá só os unidos do vento no armário, porque está vazio. Na geladeira só tem água, não tem nada, não tem nem o bife do oião para comer, não tem nada, só tem um pouquinho de azeite. E Eliseu olha para ela e fala: para Deus fazer acontecer, isso é que eu estou falando para vocês, porque o que Eliseu falou para ela foi para ela ir pedir vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. E não poucos, pede muitas vasilhas vazias, não é cheia não, vazia. O pouco que Deus tinha deixado para que aquela mulher não tivesse, o milagre acontecer num pouco mesmo, irmão. É da onde você pensa que não vai sair nada que vai sair. É daquele pouquinho que Deus vai operar. E aquele pouquinho que aquela mulher tinha, o milagre vai acontecer. Mas assim como aconteceu com os 3 reis, meu irmão, tinha uma parte de obediência. E qual era a obediência agora? Ouvir a voz do profeta. Porque o profeta disse: pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, vasilhas vazias. Não poucas.
não poucos. Pede muitos vasos, é muito mesmo. O quanto tiver, você vai pedindo. Então teve uma parte da obediência. Imagine se a mulher não fosse pedir. As vasilhas dela, será que supririam para ela pagar a dívida e ainda conseguir viver do que sobrasse? Viver do resto? Certamente não, mas o que nós aprendemos com isto, meu irmão? Aprendemos que, primeiro ponto, a mulher tinha vizinhos a quem pedir emprestado. Por quê? Então isso nos mostra que ela tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos. Porque se eu vou pedir alguma coisa ao meu vizinho, é porque eu sei que eu tenho um bom relacionamento com o meu vizinho e o meu vizinho não vai me negar aquilo que eu vou pedir. Então, o primeiro ponto que nós observamos neste relato aqui dessa mulher viúva é que ela tinha um bom relacionamento com o seu vizinho. Não digo nem com o seu vizinho, com os seus vizinhos. Ou seja, era uma mulher, meu irmão, que era serva de Deus. Porque ela era casada com um dos filhos dos profetas, ou seja, um aluno da escola dos profetas que foi fundada por Samuel. E agora Eliseu estava na sua direção, certamente. Mas ela pede vasilha. Isso mostra, meu irmão, que ela tinha um bom relacionamento com a sua vizinhança. Ela era crente, ela estava neste mundo. Talvez seu vizinho não fosse servo de Deus, mas ela tinha um bom relacionamento. Ela tinha a quem pedir vasilhas e ela foi. Seus filhos foram e pediram. E Eliseu fala, o milagre vai acontecer, é na tua casa. É sem muito espetáculo. Tu vai entrar na tua casa, só tu e teus filhos, vai deitar o azeite nas vasilhas vazias. E pega muitas vasilhas. E o milagre aconteceu, meu irmão, entre ela e seus filhos. Não houve espetáculo, porque hoje o que acontece é o quê? Para haver milagre tem que haver espetáculos. Muitas pessoas acham que tem que ter espetáculo, tem que ter aquele show. Só falta soltarem fogos se Deus operar algum milagre. Por quê? Porque aquilo vai promover a pessoa que foi usada por Deus, vamos falar assim, o servo, a serva de Deus ali. E ele se auto-engrandece. E muitos querem tomar essa glória para si. A palavra de Deus fala que Deus não dá glória dele a ninguém. Mas o milagre aconteceu. Mas Eliseu não fechou, meu irmão. Não fez espetáculo. Porque o milagre ia acontecer. Era na vida da mulher. Interessava a mulher. Porque há pessoas que quando chamam alguém para receber algum milagre, tem vezes que nem recebe, mostram a necessidade da pessoa. Mostra a dor que aquela pessoa está sofrendo. Mostra as dificuldades que ela está tendo. Mas aqui Eliseu sabia, a mulher estava em dificuldade, estava em aperto. Mas ele não leva a mulher para a escola dos profetas para falar, vamos orar por ela, para Deus fazer e acontecer na vida dela, porque ela perdeu seu marido, é viúva. Há lugares que tem assim. Fala de todo o problema da pessoa. Tem vezes que olha e não acontece nada, só leva a pessoa ao escárnio público, à vergonha pública. Porque não tem a direção de Deus em suas vidas. Então nós, meu irmão, devemos ter muito cuidado com isso. Porque milagres, meu irmão, não são feitos para serem espetacularizados, como eu tinha falado, expondo ainda mais a situação de dor e a necessidade do pobre e do necessitado. Não era isso. Por isso Jesus, muitas vezes, quando curava alguém, Jesus falava, pode ir, não peque mais, mas não conte a ninguém. Não precisa sair falando a ninguém não que você foi curado, que você recebeu o milagre. Não precisa de show. E hoje é o contrário. Hoje as pessoas querem fazer espetáculo, querem mostrar que ele é o santão, que Deus usou ele. E Deus usa, porque Deus tem misericórdia. Mas quando ele toma aquela glória para si, a motivação foi toda errada. Toda errada a motivação. Por isso a palavra de Deus fala, porque as obras de cada um vai ser provada como pelo fogo. Se as obras dele permanecer, é porque eram obras de ouro, prata e pedras preciosas. Mas se queimar e não sobrar nada, era porque era madeira, feno e palha. Não ficou foi nada, porque a motivação foi errada. A motivação foi errada. Então foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. O milagre aconteceu porque ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos e, acima de tudo, ela obedeceu.
pegou as vasilhas emprestadas e fez tudo aquilo que o profeta tinha falado, e o milagre aconteceu. Quanto mais ela deitava o azeite nas vasilhas vazias, enchia até a boca, quase a esborrar. Encheu tudo, tudo, tudo. Quando acabou-se as vasilhas, ela olhou e viu que acabou as vasilhas, e a Bíblia nos fala que o azeite parou, mas o azeite não acabou, porque se ela pegasse vasilhas infinitamente, teria azeite infinito para vir sobre a vida dela, e daquilo ela pagou a sua dívida e viveu do resto com os seus filhos, porque Deus, meu irmão, Ele cuida dos seus. Talvez a viúva tivesse desesperada, mas Deus agiu, porque Ele é aquele que trabalha em benefício daqueles que nele esperam. Então esse foi o segundo milagre que a lição bíblica vai nos falar. E a terceira e última milagre que vai acontecer é na escola dos profetas, que vai falar a morte que havia na panela. Havia uma escola de profetas, meu irmão, em Gilgal. Essa em Gilgal provavelmente foi estabelecida por Samuel e agora estava dirigida por Eliseu. E a Bíblia fala que Eliseu realizou 3 de seus milagres em favor da escola de profetas. Primeiro, ele tira o veneno da panela, depois ele multiplica os pães e faz o machado que havia afundado flutuar. Então, 3 milagres do ministério de Eliseu aconteceram nessa escola de profetas. Nessa escola de profetas, os filhos de profetas eram os alunos, eles eram chamados filhos de profetas, porque eram como que adotados pelos seus mestres para aprenderem com eles. Além dessa escola que existia em Gilgal, existia outra escola em Betel e em Jericó. E o que aconteceu? Eliseu estava lá na escola de profetas de Gilgal e Eliseu mandou algum servo fazer um cozido para alimentar os alunos. Vamos fazer um banquete, vamos fazer uma caldeirada, uma festa aqui. Bora faz uma comida aí pra gente, uma comida boa. Aí a Bíblia fala que diante da inexperiência daquele que iria pegar os condimentos, ia pegar as plantas, e dentre aquelas plantas ali, porque estava havendo escassez de alimento, porque não estava chovendo. A gente viu na história dos reis lá, os 3 reis que pediu água porque não tinha. E ele vem e traz uma espécie de pepino, só que era um pepino silvestre, que continha o veneno, meu irmão. E ele coloca ali sem saber, meu irmão, sem saber que ele colocou. Mas quando os profetas ali, aqueles homens começam a comer, percebe que há morte ali na panela. Porque descobriu que ali tinha uma comida venenosa, porque o inexperiente não sabia, mas quem é experiente sabe. Aí Eliseu fala, olha e diz, coloca farinha na panela. Coloca farinha na panela. Observe, meu irmão. E depois ele fala, agora vocês comam. Não há mais perigo algum. E todos comeram e o milagre aconteceu. Meu irmão, não foi a farinha que tirou o veneno, não. Era para mostrar que eles tinham que obedecer à voz do profeta, porque o profeta era usado por Deus. A mesma coisa aconteceu lá com os reis. Não foi porque os reis não foi porque tinha que ter cova para o milagre acontecer, não. Era porque ele tinha que obedecer para o milagre acontecer. Porque se ele não fizesse cova ou nada, Deus poderia fazer o milagre, abrir crateras e a água brotar. Mas tinha que haver primeiro passo, a obediência. A mesma coisa com a viúva. Tinha que haver obediência. Pedir vasilhas emprestadas. E é na tua casa. Não é quando você pegar na porta do vizinho que você vai deitar o azeite, não. Você vai pegar as vasilhas e vir para sua casa. Para o milagre acontecer. Então tinha que ter obediência. A mesma coisa aqui. Não foi a farinha que tinha o poder milagroso de tirar o veneno, não, meu irmão. Mas o profeta está fazendo isso aqui para que eles obedecessem. Porque o milagre acontece quando tem obediência e fé. E quando eles obedeceram e fizeram o que Eliseu mandou colocar, colocou farinha lá, o milagre vai acontecer. Porque teve obediência. Mas não foi por causa da farinha que o milagre aconteceu, não foi por causa da obediência e da fé que eles tinham em Deus, meu irmão. Então Deus vai agir na nossa vida sim, meu irmão. Apesar de nossos erros e equívocos, como aconteceu, houve um erro, houve um equívoco, o servo foi lá,
pegou uma comida silvestre que tinha veneno, porque não sabia, foi um equívoco, mas Deus operou, porque Deus, meu irmão, não leva em conta erros ou equívocos que nós às vezes cometemos, mas Ele pode transformar aquilo que seria o motivo de morte em alimento para a vida. Então, o Deus que pode fazer acontecer, meu irmão, Ele muda da morte para a vida, porque é Ele que faz. Ele levanta o humilhado, o abatido, meu irmão, e faz sentar em cadeira de príncipe, porque Ele é Deus. Então, meus amados irmãos, esta lição não está falando disso, meu irmão. Esta lição veio para nos falar sobre isso, que o quê? Que o milagre vai acontecer, mas para o milagre acontecer, tem que estar alinhado com Deus e tem que obedecer à voz de Deus. Tem que obedecer, não são as covas que vai fazer o milagre acontecer, como aconteceu nos 3 reis, não, mas é por causa da obediência. Não é porque a mulher tem que ter vasilha que o milagre vai acontecer. Não, vai acontecer se ela obedecer na tua casa, com os teus filhos. Não é porque vai colocar farinha na panela que o milagre vai acontecer, não. É porque tem que ter obediência. Porque o milagre não está na farinha, não está na cova, não está na vasilha. O milagre está na obediência e na fé em Deus. O milagre acontece, mesmo, para aquele que tem fé. E o milagre aconteceu nessas vidas, nesses 3 episódios da vida de Eliseu, ao qual nós estudamos nesta lição. E assim, meu irmão, nós estamos terminando nosso subsídio extra da lição de número 7, que fala sobre o ministério de Eliseu. Observe, meu irmão, que são 3 milagres apenas falados nessa lição bíblica. E se tivesse apenas um, daria para falar 1 a 2 horas. Então, meus amados irmãos, vamos focar na sua sala de aula, foque apenas nestes 3 relatos que o autor da lição está falando. Tire lições práticas de vida para os seus alunos, para que eles aprendam, coloquem em prática tudo aquilo que ele ouve, meu irmão, porque, como eu falo, o ensino tem que ser tanto bíblico, teológico, quanto prático. Não adianta ir para a escola bíblica e ser apenas um reprodutor da lição bíblica. Reproduzir a lição bíblica, só apenas repetir o que está na lição, mas eu tenho que tirar lições práticas de vidas para que as pessoas venham a se alicerçar cada vez mais na palavra de Deus, meu irmão. E esse é um dos nossos objetivos do canal EBD Fácil Motivador, é levar a palavra de Deus, meu irmão, com verdade, sem heresia, levando e mostrando aquilo que as Sagradas Escrituras está verdadeiramente nos mostrando, sem muito embaraço e sem enfeitar muito o pavão, mas de levar e mostrar que Deus é Deus, que Cristo salva, batiza e leva o homem para o céu e que um dia virá e levará a sua igreja para o reino da glória. Então, meus amados irmãos, assim nós encerramos nosso subsídio extra da lição de número 7, que fala sobre o ministério de Eliseu. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Que Deus abençoe os irmãos.